E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria, e os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 26. O caminho de uma tempestade. O sol brilhava e os pássaros cantavam, mas apesar do tempo, a aldeia escondida das folhas não passava de uma colmeia de atividade. Moradores, turistas e convidados estavam ansiosos, pois sua paciência finalmente estava dando frutos. Em apenas uma hora, as finais do exame Chunin começariam. Muitas pessoas esperavam por este dia apenas para tentar ver se suas previsões sobre as partidas estavam corretas. Muitos deles apostavam nos resultados, enquanto outros apenas tentavam encontrar bons lugares. No entanto, entre o burburinho positivo dos civis, os shinobi estavam tensos. Em algum momento durante o mês, um jonin de Konoha, Ayante, foi assassinado por um agressor desconhecido. Com o que restava de suas forças, ele conseguiu deixar uma mensagem avisando sobre uma invasão iminente. Os shinobi de classificação mais alta não eram os únicos tensos e com uma sensação de pavor. Os estreantes que não haviam chegado à final e estavam na torcida também estavam muito alertas. Eles sabiam há muito mais tempo que a invasão estava chegando e estavam se preparando para ela. No entanto, não há nada que alguém possa realmente fazer para se preparar para uma guerra se nunca tiver participado de uma. Mesmo aqueles que não conseguiram se preparar adequadamente. O que eles sabiam era que se Naruto e Sasuke não aparecessem logo seriam desclassificados. Onde eles já estão? Ako retrucou, chakra começando a vazar, esfriando o ar ao seu redor. Shoji riu nervosamente enquanto as pessoas ao seu redor observavam a garota com cansaço. Tenho certeza que eles estarão aqui em breve, Ako. Acho que seu chakra está começando a tornar a atmosfera um pouco fria para a terra dos nativos do fogo. Ako piscou para o garoto e depois riu nervosamente. Desculpe. Temperaco. Eu prometo que se nenhum desses garotos aparecer logo, eu mesmo irei caçá-los. Zabuza disse ao lado dela. Ako apenas assentiu e começou a olhar para o chão da arena onde uma conversa semelhante estava acontecendo. Ino, pare de se contorcer. Tenho certeza que Sasuke e Naruto estarão aqui em breve. Shikamaru suspirou. Ino apenas se contorceu um pouco mais e rosnou. Suspirando, ele olhou para o lado bem a tempo de ver Hinata e Neji acenarem respeitosamente um para o outro. Eles pareciam ter prometido uma luta honesta como shinobi e não como membros do clã Hyuga, sem falar. Problemático. Shikamaru pensou assim que Fu se animou. Sasuke e Naruto estão vindo. Embora eu deva questionar a maturidade mental deles se eles estão fazendo o que eu acho que estão fazendo. Ela informou aos demais fazendo-os erguer os olhos com ênfase na parte mental. Para os estrangeiros foi estranho porque deveriam ter a mesma idade física e mental, certo? Para os outros genin, eles apenas suspiraram. Isso significava que de alguma forma o Hokage de 31 anos conseguiu convencer Sasuke a algo imprudente e infantil. Hiruzen, estranho estarmos sentados aqui assim, não é? A falou com o Hokage mais velho enquanto ele se sentava. Estranho. Eu nunca pensei que veria Kumo e Konoha lado a lado e não começaria uma guerra um contra o outro durante minha vida. A riu da resposta sabendo que havia alguma agressão velada nela. É verdade. Venta sempre aqui nesta época do ano. Ele questionou enquanto o Kazekage reivindicava seu assento silenciosamente. Agora que você mencionou no não. Hiruzen disse quando o vento começou a ganhar velocidade. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, uma coluna retorcida de ar desceu do céu e pousou no meio da arena. Saindo da existência tão rapidamente quanto apareceu, revelou um grupo de tamanho médio no centro. Droga, Dobby. Quantas vezes eu já disse para você não fazer isso? Sasuke gritou enquanto recuperava o rumo. Você queria se atrasar? Naruto perguntou divertido enquanto observava um dos Sannin tentar segurar seu café da manhã e seu Jonin lutar em vão para recuperar o equilíbrio. Não estaríamos se tivéssemos ganhado velocidade. Sasuke respondeu com raiva.
Naruto tem usado essa técnica desde que a desenvolveu e nunca deu qualquer aviso quando fez. De repente, o sábio sapo estava parado na frente de Naruto apontando para seu rosto. Maldito seja, Gaki. Se você fizer isso de novo, vou garantir que sua linha termine com você. Eu já lhe disse 1.000.000 de vezes para não fazer isso. Ele gritou e depois se virou quando ficou verde mais uma vez. A resposta de Naruto foi soprar uma framboesa, fazendo a Kunoichi Uiva com eles rir. Kakashi apenas gemeu com a infantilidade deles e agarrou os ombros de Jiraiya e Karin sem avisar e usou o Chunshin para levá-los até a arquibancada, fazendo a cor verde ficar mais escura no sapo sábio. Jiraiya, por favor, me diga que você não encontrou uma maneira de se transformar em sapo naturalmente. Você realmente está começando a se parecer com um. Kakashi brincou fazendo Sanmin olhar furioso antes de sair de vista. Kakashi, meu eterno rival. Você estava quase nada atrasado. Gai gritou fazendo Kakashi apontar para onde Naruto estava olhando e se contorcendo. Respirando fundo, Gai estremeceu quando quase parecia que um 9 caudas estava atrás de Naruto olhando com a mesma veemência. Foi mal, mas sério, você estava quase atrasado e perdeu o briefing. Gai disse enigmaticamente em referência ao anúncio da invasão. Desculpe. Estaríamos aqui ontem, mas encontramos alguns bandidos que estavam assediando uma cidade e você conhece Naruto. Ele teve que intervir para salvá-los e como já era tarde quando lidamos com o problema, eles insistiram que ficássemos à noite. De alguma forma, conseguimos dormir apesar de nossos alarmes, todos eles, e só acordamos há cerca de 1 hora. Íamos correr para cá quando Naruto disse que se fizéssemos isso não chegaríamos a tempo. Então ele decidiu fazer isso sem avisar. O que foi isso? Aku perguntou curioso. Não tenho certeza. Ele nunca nos contou a teoria por trás disso, mas sei que é a forma mais fraca dela. Nem tenho certeza para que serve essa técnica. Kakashi confessou. Gai acenou com a cabeça e olhou para Karin, que parecia estar conversando avidamente com o Arakinishi sobre os benefícios de certos alimentos de baixa caloria para o clã, apesar das altas exigências calóricas para seu jutsu. Ela parece feliz. Ela é prima de Naruto. Aparentemente ela tem uma manifestação única de uma das habilidades do clã que Kusagakura estava abusando. Quando sua equipe morreu na floresta, Naruto decidiu invocar parte do Tratado Zukono em relação à segurança de seu membro do clã e basicamente disse ao Kusakashi ir se foder em relação ao retorno dela. Obviamente ele não estava feliz e quando ele realmente tentou enviar alguns shinobi para recuperá-la em nosso caminho de volta, Naruto os enviou para casa em pedaços. Eu não acho que ele vai tentar de novo. Kakashi informou o Jonin, fazendo os olhos de Gai se arregalarem. Isso foi uma péssima ideia. Kakashi apenas acenou com a cabeça, concordando e olhou para o resto dos Jonin de Konoha em busca do Genin. Eles estão prontos para o que está por vir. Tão prontos quanto podem estar. Com toda honestidade, acho que os únicos que estão realmente prontos são Sasuke e Naruto e apenas por causa de tudo que eles já viveram. Gai disse em tom baixo, fazendo Kakashi acenar com a cabeça mais uma vez. Posso ter sua atenção, por favor? Uma voz soou da arena chamando a atenção de todos. A rodada final dos exames de seleção Chunin começará agora. Eu sou o inspetor desta fase, Shiranumi Genma. Perdeu a consciência ou morreu. Qualquer luta após o término da partida resultará em uma desqualificação imediata. Agora, se eu pudesse fazer com que todos, exceto Uchiha Sasuke e Rock Lee, deixassem a arena, poderíamos começar a primeira partida das finais. Enquanto todos estavam saindo da arena, Naruto acenou para Sasuke, que retribuiu o gesto. Sua jogada, Orochimaru. Eles pensaram simultaneamente. Quando Sasuke se moveu para ficar na frente de Lee, ele percebeu que algo estava diferente. Por alguma razão, porém, ele não conseguia identificar o que estava diferente. Lee estava olhando seriamente para seu oponente, analisando. Ele sabia que não tinha chance de derrotar Sasuke, apenas Naruto poderia fazer isso.
No entanto, ele teve que mostrar que qualquer um poderia se tornar um shinobi incrível se colocasse seu coração e alma em seu treinamento. Essa desvantagem não faz de você automaticamente um shinobi ruim. Começar. Gemma ligou assim que viu que ambos estavam prontos para começar. Por alguma razão, ele não sentia que estava supervisionando um exame Chunin. Os dois genin lembravam mais Jonin por algum motivo. Assim que conseguiram avançar, os dois shinobi avançaram um contra o outro com a intenção de encerrar a partida rapidamente. No caso de Sasuke, foi porque ele sabia que uma batalha prolongada o desgastaria muito rapidamente e que havia pouca ou nenhuma chance de sair de uma batalha contra Lee sem ferimentos. Do jeito que estava, Lee sempre se certificava de que estava fora do alcance para contato visual. Os olhos de Sasuke se arregalaram enquanto ele se movia rapidamente para bloquear um ataque que ele nem tinha previsto. Em vez de parar como pensava, ele voou pelo ringue e colidiu com a parede do fundo. Houve um silêncio absoluto na arena enquanto muitas pessoas tentavam absorver o que acabara de acontecer. Naruto foi um dos muitos que ficaram igualmente perplexos. Sasuke fez uma careta enquanto se levantava da parede e estreitava os olhos para Lee, que estava parado onde nunca havia tirado os olhos dele. Levantando os braços para inspecioná-los, ele gemeu ao ver um hematoma já se formando. Um verdadeiro hematoma escuro. Olhando de volta para o usuário de Taijutsu, seus olhos se estreitaram ainda mais antes de se abrirem em compreensão. Do outro lado, o rosto de Lee abriu um sorriso quando a compreensão apareceu em seu rosto. Você já descobriu. Ele elogiou fazer Sasuke acenar com a cabeça. Eu simplesmente não consigo descobrir como. Sasuke respondeu. Eu te direi se você ganhar. Lee prometeu desaparecer de vista mais uma vez. Desta vez, Sasuke se esquivou em vez de bloquear e chutou assim que Lee foi forçado a diminuir a velocidade. Seus pés se conectaram com a barriga de Lee, ele empurrou o garoto para trás apenas alguns metros e rosnou bombeando chakra em suas pernas. Reaparecendo diante do garoto assustado, ele o chutou mais uma vez. Desta vez conseguindo o efeito desejado de lançá-lo pela arena. Exatamente como eu pensei. Mas como? Suas bobinas de chakra não estavam desenvolvidas o suficiente para isso. Sasuke pensou enquanto rapidamente pegava algumas shuriken e as lançava no garoto mais velho. Em vez de se esquivar como todos pensavam que faria, Lee simplesmente golpeou as estrelas no ar e então atacou mais uma vez, desta vez puxando um cajado dobrável de sua bolsa no quadril. Ao abrir sua espada, Sasuke enfrentou o ataque de Lee e quando suas armas colidiram, o som de metal batendo em metal pôde ser ouvido. Um cajado de metal? Certamente você não esqueceu meu elemento, Lee. Sasuke repreendeu enquanto canalizava seu chakra Raito pela lâmina e para o cajado, na esperança de atordoar o garoto vestido de verde. Claro que não. Lee respondeu enquanto o raio nem chegava até ele. Tem uma série de selos para evitar exatamente isso. O pai de Tenten ficou mais do que feliz em fazer isso para mim. Esperto. Com essa troca a batalha continuou. No entanto, Sasuke sabia que isso não poderia continuar. Esperemos que isso não me machuque. Mais tarde ele pensou enquanto fechava os olhos. Lee, aproveitando uma abertura, balançou o cajado e congelou em estado de choque ao colidir como uma enorme construção roxa em vez de Sasuke. Pulando para trás, ele olhou em choque para a criação. Susanoo. Um dos jutsu defensivos mais fortes do clã Uchiha. Sasuke informou o garoto. O ser parecia ter forma humana, apesar de ser feito de chakra e ser apenas um esqueleto, mas era enorme. Entendo. Então esta é a defesa definitiva que o clã Uchiha supostamente possui. A disse, levantando uma sobrancelha. Hiruzen estava olhando calmamente para a construção, sua mente correndo a 1000 por hora. Como Sasuke ganhou o próximo estágio do Sharingan? Itachi já estava morto. O que diabos aconteceu na viagem de treinamento? Estou muito impressionado, Lee. Deixar de ter pouco chakra disponível para ser capaz de convertê-lo em chakra elementar e aprender como complementar seu taijutsu com ele, tornando-o ainda mais mortal em apenas um mês, é algo que você deveria ser motivo de orgulho.
Sasuke elogiou enquanto Lee continuava a estudar a criatura etérea. Eu precisava de algo que pudesse me ajudar a competir com usuários de ninjutsu. Foi quando percebi que, embora não pudesse usar ninjutsu ou genjutsu, ainda poderia fazer exercícios de caminhada na água e subir em árvores. Isso significava que eu não era incapaz de usar chakra. Eu simplesmente não produzi chakra na mesma proporção que todos os outros porque minhas bobinas são muito pequenas para isso. A parte importante é que eu poderia usar chakra. Isso significava que eu poderia desenvolver uma afinidade por ele também. O ninja em Vagakuri usam Doton Chakra para endurecer seus corpos, a fim de tornar mais difícil feri-los. Geralmente eles fazem isso através do uso de um ninjutsu. No entanto, já que eu poderia usar meu chakra internamente o quanto quisesse, já que todo mundo tem chakra, por que não fazer o mesmo? Levei quase um mês inteiro para descobrir como fazer isso internamente, em vez de externamente, sem me mandar para o hospital. Mas consegui. Estou realmente impressionado. Você está fazendo muito mais progresso do que antes. Sasuke enfatizou para garantir que Lee soubesse que ele já havia superado seu outro eu no futuro de Sasuke. Assentindo, ele relaxou um pouco sua postura e guardou seu cajado mais uma vez. Tive a sorte de que minha natureza de chakra fosse de fato Doton. Ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de poder lutar contra você, já que toda a transformação da natureza tem que ser feita internamente para mim, mas eu tinha que ver se isso ajudaria. Eu luto contra você. O fato é que pode, mas ainda não estou no seu nível. Além disso, tenho a sensação de que a técnica que você acabou de usar está apenas em sua forma mais fraca e eu não consegui nem arranhá-la. Essa partida é sua, Sasuke. Apenas saiba que um dia vou vencer você. Proctor, eu desisto. Estou ansioso por isso, Lee. Sasuke respondeu, liberando o chakra ao seu redor enquanto Gema o declarava o vencedor. Aplausos ecoaram pelo estádio quando o resultado foi anunciado. Apesar de muitos presentes não terem visto a maior parte da partida devido à velocidade, sabiam que algo grande havia acontecido na arena entre os dois que pareciam amigos. Próxima partida. Nara Shikamaru, vs. Aburame Shino. Gema chamou enquanto os dois desciam silenciosamente. Naruto acenou para Sasuke enquanto ele voltava para o seu lado e se acomodava enquanto se preparava para assistir a uma luta de estratégia em vez de força e técnica. À medida que os dois ocupavam seus lugares, avaliaram cuidadosamente o oponente. Ambos sabiam que nenhum deles era do tipo que luta de forma imprudente ou sem um plano, mas se tentassem ser mais espertos que um ao outro, Orochimaru poderia iniciar a invasão por tédio. Depois de um segundo, ambos estremeceram ao perceber que haviam chegado à mesma conclusão. Problemático, concordo. Shino entoou quando a partida começou. Assim que Gema terminou de falar, Shikamaru já havia terminado uma série de selos, surpreendendo o público ao pular para longe de Shino. Ijutsu, Kage no Atsumari. Ele gritou rapidamente, saltando para longe de sua posição para colocar mais distância entre eles. Shino observou enquanto todo o lado do ringue Shikamaru estava cheio de sombras espessas e quase sólidas obscurecendo sua visão. Estreitando os olhos, ele cautelosamente enviou um pequeno grupo de Kikaishu para a escuridão apenas para observar enquanto as sombras se contorciam e se transformavam em senbons, espetando os insetos antes que eles pudessem chegar muito perto. Desculpe, Shino, mas seu Kikaishu não será capaz de chegar perto de mim. Eu também já removi a fêmea com quem você me marcou. Shikamaru gritou, sua voz vindo de quase todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Entendo. Você conseguiu fazer algo semelhante ao Kokanjio no Jutsu do Midaime Okage. Funciona ao contrário e é mais um ninjutsu em vez de genjutsu. Você se esconde, cegando-se efetivamente, em uma massa corpórea de sombra que atua como ataque, defesa e um campo sensorial. Shino deduziu franzindo os olhos. Isso não é tudo que ele faz, Shino. Você está certo ao dizer que ele materializa as sombras muito parecido com o Kageyoshi no Jutsu do clã. No entanto, é muito mais do que isso.
Os Aburamis são capazes de controlar o campo de batalha com seus Kikaishu, espalhando-os e se comunicando com eles. Os Nara realmente não podem fazer isso e a maioria dos nossos jutsu são suplementares. Eles realmente só ficam no seu melhor quando combinados com os jutsus dos clãs Akimishi e Manaka. Isso muda as coisas. Permite que as sombras na área imediata sejam usadas como acharmos adequado. Por exemplo, Kage no Koenku no Muri. Shino sentiu seus olhos se arregalarem quando um enxame do que parecia ser Kikaishu feito de sombras veio voando em sua direção saindo da cúpula. Admito que o contra-ataque do Nidaime para usuários de Dojutsu foi inventivo, de certa forma, uma base para essa técnica. Se o jutsu baseado em pode roubar a visão das pessoas, então o que mais ele pode fazer? Depois de pensar sobre isso, percebi que poderia fazer qualquer coisa, pois a liberação do Yin é governada pela imaginação. É verdade que o clã Nara nunca foi muito criativo nesse aspecto, mas treinar com Naruto me ensinou que para ter sucesso você não pode ficar na sua zona de conforto. Você tem que sair dela para poder ficar forte o suficiente para proteger as coisas que lhe interessam. Esta é a minha forma de sair da minha zona de conforto. Ou devo dizer para minha zona de conforto. Shikamaru riu. É inteligente, mas você não é o único que está pensando no que ele quis dizer com isso. Tenho minha própria interpretação que mostrou os seus resultados. Shino respondeu enquanto outro enxame de insetos deixava seu casaco. Porém, ao se conectarem com os insetos das sombras, em vez de serem espetados, eles explodiram e dispersaram as sombras que compunham os insetos. Shikamaru sentiu seus olhos se arregalarem com a estranha tática kamikaze de um clã que valorizava suas colmeias. Konshu Bakuatsu Saseru. O resultado de tentar combinar minhas afinidades em meus Kikaishu para torná-los resistentes ao jutsu de fogo. Funcionou porque eles são a prova de fogo, mas eles têm vidas drasticamente mais curtas em comparação com o resto das raças Kikaishu que temos. Devido a isso, com a ajuda do meu pai, conseguimos transformá-los em ataques kamikaze. Eles podem ter vidas mais curtas, mas são muito mais fáceis de procriar e, como resultado, se reproduzem muito mais rápido. Dói-me perdê-los, mas eles estão vivos suas vidas ao máximo desta forma. Shino explicou e Shikamaru sentiu-se sorrir com a tática. Minhas sombras versus seus híbridos, hein? Vamos ver quem consegue sobreviver uns aos outros. Então o Shikamaru sorriu com o desafio tático e enviou outro enxame de insetos, mas desta vez os misturou com kunai das sombras. Em resposta, Shino jogou kunai armados com flash tags para neutralizá-los enquanto seus insetos cuidavam das falsificações. Os próximos minutos foram preenchidos com fortes explosões e flashes de luz enquanto eles tentavam manobrar um ao outro. Como parecia que as explosões estavam diminuindo e a multidão recuperou a visão, eles foram mais uma vez tratados com uma visão surpreendente. Os dois genin de clãs especializados em lutas e táticas de médio alcance estavam envolvidos em uma acirrada partida de taijutsu. Desligando-se rapidamente, ambos começaram a fazer o mesmo selo. Katon, Gokakyo no Jutsu. Ambos gritaram liberando bolas de fogo aproximadamente do mesmo tamanho. Eles colidiram no meio deles e começaram a lutar pela superioridade. Rangendo os dentes, Shikamaru cuidadosamente começou a criar outro conjunto de selos enquanto ainda mantinha a bola de fogo. Antes que ele pudesse terminá-los, no entanto, o chão abaixo dele explodiu enquanto centenas de insetos saíam do chão. Cancelando a técnica, Shikamaru olhou ao redor da arena e suspirou acenando para Genma. O vencedor é Aburami Shino. Acho que foi o resultado de apenas combinar o seu Doton com o Kikaishu. Praticamente. Eles são muito mais duráveis, mas são mais difíceis de reproduzir e crescem mais lentamente. Shino respondeu, estendendo a mão para Shikamaru, que aceitou de bom grado. O que diabos foi esse Shikamaru? Ino gritou da arquibancada fazendo suar. Primeiro ela me diz para treinar mais e parar de ser tão preguiçoso e desmotivado, e quando faço isso ela grita mesmo assim. Shikamaru choramingou fazendo a multidão rir. Porque as loiras são tão problemáticas. Para irritar você, Shikamaru. Naruto gritou em resposta.
Shikamaru sentiu sua cabeça cair e um gemido escapar em resposta à sua pergunta. Ao seu redor as risadas cresceram. Esses são alguns genin que você parece ter, Hiruzen. Desenvolver novos jutsu e ter ideias inovadoras tão cedo fora da academia e na idade deles é algo que muitos não podem se orgulhar, comentou observando de perto. Sim, bem, eles parecem ter sido motivados por 2 de seus colegas de classe ultimamente. Um que você já viu, Sasuke. Percebi que ele parecia muito além de um genin típico. Ter os mesmos olhos que seu irmão mais velho possui na sua idade é realmente um feito para se orgulhar. Sim, eu concordo. Nem mesmo Itachi teve acesso ao Susanoo tão jovem. Embora eu me preocupe que eles estejam se esforçando demais. Deixe-os em paz. Eles estão se tornando mais fortes em um ritmo nunca visto desde a era das guerras de clãs e tornando a vila ainda mais forte por isso. O que há com que se preocupar? Rasa falou pela primeira vez. É exatamente por isso. Você já ouviu histórias sobre o tipo de shinobi que veio daquela época? 2 de nossos Kage eram daquela época e um de nossos maiores traidores. O mundo não precisa mais de uma força assim. Hiruzen rebateu. Eu tenho que concordar. O mundo não precisa mais de uma força assim. Embora não haja nada de errado em se tornar mais forte por conta própria. Talvez eles já tenham decidido seus objetivos de vida e, como resultado, saibam o que precisam para ser capazes de fazer para alcançá-lo. Nesse aspecto, eles devem ser deixados em paz. A respondeu. Veremos. Ainda faltam 4 jogos e, quando terminarem, talvez tenhamos uma ideia melhor do que eles são capazes e talvez uma ideia dos seus objetivos. Hiruzen respondeu olhando para o gen restante, com os olhos focados em Naruto. O que você está escondendo enquanto disso os outros genin sabem? Todos vocês se voltaram contra Konoha. Você poderia. Não me faça arrepender de ter deixado você em paz, Naruto. Piscando, Hiruzen encontrou seus olhos encontrados por um par de olhos azuis gelados que lembravam tanto os de Minato que praticamente gritavam uma resposta às suas perguntas não ditas. Olhos que pertenciam a um velho veterano de guerra e não a um genin